Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do CPTS aí que saiu. Então bora lá pra tela. E pra gente já começar batendo um papo aí sobre o relatório do CPTS, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: a alavancagem não para de crescer. Rumo à Lua. Daqui a pouco chega na Lua e se bobear chega em Marte. Então assim, ficar bem atento com isso. Eu vou comentar vários pontos aqui no relatório desse fundo, a gente bate um papo e tudo, estamos fazendo acompanhamento mensal dele aí. Então, vamos começar aqui. É um fundo que... Esse fundo ele tem essa pegada de ser um fundo quase que meio a meio entre CRI e outros fundos imobiliários, né? Ele funciona como um FOF, tendo CRI no meio, ele faz giro de FI, faz giro de CRI, e a pegada dos fundos da Capitânia é essa de giro, tanto que esse giro acontece no CPTS, acontece no CPTI, acontece muito forte no CPTS. No CPTI não acontece tão forte não, mas no CPTS acontece muito giro. E já é um fundo de 2,6 bi, um fundo grande, tem aí seus 150 mil cotistas e tudo. A liquidez dele é muito boa, já aproveitando e já comentando dos pontos iniciais aí do relatório. A liquidez dele é muito boa. Ele está sendo negociado aí com um pequeno ágio sobre o patrimonial. O que é isso? É que a gente vê aqui, ó, o patrimônio dele é 93, está sendo negociado é 96. Está nessa casa de 96 reais, às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe mais um pouquinho, mas tá ficando entre 96 e 97 reais aí. Não está saindo muito desse valor. Então a gente vê isso, se você pegar e dividir o 96 por 93, você descobre aí quanto de ágio que tem neste fundo. E não é um ágio muito grande, é um ágio bem pequeno. Existem fundos aí de papel tá com ágios maiores. Olha aí, ó, 1,3 de ágio, fiz aqui para vocês. Ele é um fundo que paga o rendimento dele, sempre fica na casa dos seus R$1. Um mês ou outro ele vai lá, paga 1,10, paga 1,20, tá, mas geralmente é R$1. Então, para precificar esse fundo, usem R$1 aí de base para você ver aí se está compensando entrar ou não e tudo. Vamos seguindo. Vou começar com um resumo aqui da carteira. Ele fala um pouco da distribuição de dividendos, né? Aí, acumulado nos últimos 12 meses que eu falei, R$1, 1,03. Então, quando quiser precificar, usa R$1 que fica certinho. Movimentações da carteira, foi o que eu falei, o giro que ele fez. Ele comprou 371 milhões em CRIs, taxa média de IPCA mais 6,57, e vendeu 317 milhões, uma taxa média de IPCA mais 5,98, e CDI mais 2,6. Então a gente vê que nesse mês ele melhorou aí um pouco a carteira dele. Já teve meses que ele vendeu, tipo, sei lá, não me lembro de cabeça, mas tipo assim, PCA vendeu a 6,20 e comprou a 6. Então nesse mês ele melhorou aí o prêmio médio da carteira dele. Um pouco do resultado, ele fala que o ganho de capital com CRI e rendimento de FIIs foram robustos, mas vai chegar no final do semestre, o rendimento dos FIIs ficam robustos mesmo. Ele fala um pouco da atualização monetária em corrida não distribuída, R$1,56. O que é isso? Não é R$1,56 de reserva, não. Isso é atualização monetária. Esse dinheiro está acruado no CRI e ele só vai poder ser distribuído, né, quando tiver efeito caixa. E para ter efeito caixa são mais ou menos duas situações. A primeira, ocorrer amortização no CRI, aí ele pode distribuir essa grana, e a segunda é a venda do CRI. O que acontece nesse fundo? Sempre é a segunda situação, que ele sempre pega e vende os CRIs, ele faz esse giro, que ele destrava essa atualização monetária. Ele fala um pouco do prejuízo não realizado em cotas de fundos imobiliários, que dá 40 centavinhos aí. A gente vai comentar mais sobre essa questão da parcela de fundos imobiliários dele. A gestão tomou um caminho que desagradou muita gente, eu vou explicar para vocês mais em breve. A liquidez dele é boa, já comentei lá em cima, e agora a gente vai falar um pouco da alocação. 64%, 65% praticamente, estão em CRIs, 35% em FIIs. Ele vem diminuindo a porcentagem em fundos imobiliários aí de forma mensal, assim, a gente vê que ele vai diminuindo devagarinho, é um trabalho de formiguinha, né, não é tão rápido. E nesse fundo tem no regulamento que ele tem que ter, salvo engano, são 68% pelo menos em CRIs. Então ele está se adequando aí.
Agora é o ponto que foi comentado da alavancagem no início do vídeo. Para mim, é o grande risco desse fundo hoje. Qual é o grande risco do CPTS hoje? A alavancagem. Os caras jogaram a alavancagem para um patamar absurdo. E nem se preocupe com a questão de o resultado não é recorrente porque tem giro. Esquece giro, esquece trade de FII, trade de CRI. Se está vendendo fundo no prejuízo, se não está. Isso aí pra gente, a partir desse movimento com essa alavancagem, está se tornando quase que irrelevante. Por quê? O fundo tem 506 milhões em compromissadas, quase 20% do PL. É muito alto, é muito alto. E essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,74% ao ano. E ele fala que a despesa acumulada, não incorrida em compromissadas compromissadas, está em 34 centavos por cota. O que eu tenho para trazer para vocês a respeito dessa situação aqui? Uma hora ele tem que pagar essa dívida. E vocês estão vendo o mercado como é que está agora. Vocês conseguem imaginar o fundo fazendo uma emissão aí de 500 milhões e captando uma captação boa? Fica aí o questionamento. Eu espero que todo mundo depois desse vídeo pare e pense. Tira 5 minutinhos, abre lá o Ticker 11, o Suno Emissões, o Funds Explorer tem também essa parte, e pega lá. Dá uma olhada nas últimas emissões e vê se os fundos estão conseguindo captar o que eles querem, né? Ou se as captações estão aquém do esperado. Então, assim, são 506 milhões de reais, é muito dinheiro, é muita alavancagem, 20% do PL, e assim, a uma hora precisa pagar. E será que vão conseguir emitir? A gente está vendo aí o cenário, o macro, né, que a gente pode trazer, guerra na Rússia, possivelmente julho nos Estados Unidos, então assim, e aí? E se não der para emitir? Como é que vai fazer? E outra coisa, o gestor não traz mais nada pra gente a respeito dessa alavancagem, não traz os prazos, não traz nada, simplesmente aqui, olha, são 2 linhas do relatório comentando sobre ela, 20% do PL, 2 linhas, cara, não dá. Não dá. Então, assim, hoje esse é o grande risco do fundo. Esqueçam todos os outros riscos e esse é o risco principal. Claro, não pode deixar de lado, mas esse é o risco principal hoje desse fundo. É o risco disso aqui dar errado. E aí, como é que vai fazer? Vai rolar essa dívida? Um ponto até pra gente comentar, é possível rolar essa dívida, mas ele teria que fazer uma outra maior. Então, assim, você já entende, né? Vai entrando numa espiral e não é muito legal isso. Vamos continuar. Ele fala um pouco da carteira de crise, da carteira de FIIs, a gente vai falar mais lá embaixo de cada uma. Ele fala um pouco do comentário macro aqui, eu não vou passar por isso. Vou comentar só um pouco desses comentários resultados. Eu já falei nessa questão do IPCA também e do alta dos ativos da carteira, né? Ele traz aqui sempre esse gráfico aqui sobre os fundos imobiliários. É legal essa parte, tem dados interessantes aí, mas é mais para uma análise isolada, assim, sabe? Aí ele trazendo aqui que o fundo divulgou 1,10 de pagamento, ele tem os pagamentos acumulados aí ano após ano, gráfico de rentabilidade, um pouco das emissões dele aqui, não tem muito o que falar, né? Já está na 11ª emissão, bastante emissão, né? Um pouco aqui do gráfico dele. As movimentações, agora é o ponto legal pra gente ver. Ele comprou todos esses CRIs aqui, ó. Vinci Shoppings, TRX Açaí 2, Vinci Log Castelo. E aí foram 371 milhões. Ele vendeu esses outros aqui para fazer o gira-gira dele mesmo. Agora, o outro ponto que eu falei que eu ia comentar sobre a parte de fundos imobiliários que desagradou muito os cotistas que eu vejo é essa questão. Antes ele tinha uma tabela de fundos imobiliários parecida com essa de CRI. Trazia o nome, o código, o nome, volume, preço médio que comprou, preço médio que vendeu, o resultado. Então, assim, agora não tem, simplesmente fica dessa forma.
E quando isso começou a acontecer, muita gente falou, tá vendendo no prejuízo, vendendo fundos imobiliários no prejuízo. Algumas posições, né? E não tem um problema no fundo fazer isso. É um fundo que precisa se adequar e às vezes acontece isso. O fundo ele vende num lucro alto, aí vende outro no prejuízo, aí abate um pouquinho e tudo, mas assim, cara, tirar a informação ficou muito feio isso. Eu não gostei, fiquei bem incomodado com isso aqui. Quando eu vi a primeira vez lá atrás, já fui cotista desse fundo, quem assiste meus vídeos sabe, né? Eu fui cotista e já vim aqui falando do meu descontentamento, até que um ponto eu cheguei e vendi ele tem pouco tempo, aí deve ter uma ou 2 semanas, eu vendi ele e realoquei o dinheiro que é por uma oportunidade mais interessante. Um pouquinho do resultado dele, ó, a gente vê, eu deixei marcado alguma coisa, a gente pode ver aqui, ó, receita, 32 milhões. Praticamente um terço são rendimento dos CRIs, um terço são ganho de capital, isso é não recorrente, e o outro terço é rendimento de fundos imobiliários. E aqui, ó, ganho de capital, prejuízo, ele ficou com 300 mil de prejuízo aí no gira-gira de fundos imobiliários dele. E a gente vê que o gira-gira de fundos, ó, em outubro, por exemplo, representou bastante do resultado. Então, assim, você recotista esse fundo, o que você tem que olhar é isso, como é que está o gira-gira. Acompanhar. A gente vê que o gira-gira de fundos imobiliários, ó, se parou. E outro ponto também é a despesa com alavancagem. É 1 milhão aí. E aí é uma despesa assim, considerável. Se você pensar que ó, o fundo tem 3,5 milhões de despesas, praticamente um terço das despesas do fundo estão aí ligadas à alavancagem financeira. Bastante atenção com isso, viu, pessoal? Tem que esse fundo com esse nível de alavancagem agora é um fundo que você tem que olhar todo mês, não pode deixar o relatório de lado, tem que acompanhar bonitinho e tal. Tem fundos que você consegue, não saiu o relatório ontem, eu consigo, eu vou ler daqui a uns 2 dias quando tiver tempo. Agora um fundo como esse aqui, com esse nível de alavancagem, saiu o relatório, leia, o conselho que eu dou para vocês. Saiu o relatório do CPTS, para o que você está fazendo, lê o relatório, ver se está tudo certo, se não tem nenhum risco, que o gestor tiver alguma coisa que está para estourar, o gestor vai dar uma pista lá. Então você identificou alguma cagada, já toma uma decisão. Então assim, não deixe de lado um fundo como esse aqui. Só para a gente fechar, ó, ele tem um acumulado de 6 centavinhos por cota aí. Só para a gente fechar essa questão. As distribuições dele, é o que eu falo, a média é 1,03, sempre fica nessa casa aí ó, de R$1. Um jeito fácil de precificar esse fundo é R$1. Em questão de liquidez, não tem o que comentar, a liquidez dele é bem boa. O número de cotistas vem crescendo de forma interessante. Aqui foi o boom dos fundos imobiliários, né? Então a gente mais que esperado. Mas aqui no mês a mês a gente vê que está subindo de forma constante. Exposição por segmento, a gente vê aí que ele tem 35% em fundos imobiliários e o restante dos CRIs está dividido dessa seguinte forma aí. A gente vê que por devedor, ó, bem dividido. Uma ou outra operação acima de 5%. No geral, tá bem tranquilo. IPCA mais 6,3% e CDI mais 1,5%. O restante está em fundos imobiliários. Vamos descendo. Um pouco da carteira de crédito dele. Ele coloca os CRIs aqui. Os LTVs e tudo, mas não traz nenhuma outra informação assim, relevante. E como ele faz muito giro, pessoal, até um ponto de comentar, como ele faz muito giro, fica difícil de você acompanhar a carteira dele. Fala assim, vou acompanhar, eu quero ver, todo mês eu quero ler sobre um exemplo, esse CRI via varejo aqui, eu quero acompanhar ele. Pode ser que no mês que vem ele venda, então, tipo assim, é bem difícil fazer um acompanhamento mensal da carteira desse fundo, que ele vende bastante CRI, compra bastante CRI, um pouco dos shoppings dele aí. Tem os valores aí, como eu já mostrei lá em cima naquele gráfico, né? A carteira de fundos imobiliários dele. Tá aqui todas as posições, ó. E aqui quanto que ele detém do ativo. Então a gente vê, ele tem 38% do TRXF aqui. 100% desse VXVV. Vamos pegar alguns fundos conhecidos aqui, ó. TRXF, um deles. 2,1% de VISC, 45% do Pátria, que ele tentou fazer aquela oferta pública de aquisição de cotas que foi infeliz.
Tem um pouquinho de SPVJ, tem um pouquinho de Chiazar Agro, bastante TRXB, XPIN, esse Game 11 aqui da Guardian, que todo mundo comprou esse fundo. Vamos ver outro fundo famoso aqui. Acho que só. Acho que é os mais famosinhos aí, eu comentei. Aí ele traz um pouco de evolução por tipo de risco, né? E aqui um pouco dos créditos dele aí, as informações de cada um, mas como eu disse, como ele faz muito giro, acaba que vai ficar difícil de você acompanhar. Um pouco do glossário dos fundos imobiliários, mas não traz nenhuma outra informação. E os termos aqui, quando a gente comenta alguma coisa, né? Tipo, LTV, que tem, geralmente no final dos relatórios tem aí o que é o que, então dá para dar uma lida aí. Se já teve alguma dúvida, algum termo, certamente está no final do relatório. A maioria dos fundos fazem isso. Fechou, galera? Então fica aí o relatório do CPTS. Esses pontos todos que eu comentei, o que mais me deixa preocupado nesse fundo é a alavancagem. Eu não vejo ela reduzindo, eu só vejo ela aumentando. E onde é que isso vai parar? E a gestão também não traz nenhum guidance. Tem fundos que trazem, né? Tipo o RB, RR traz um guidance, fala até quanto por cento do valor ele quer manter com a alavancagem. Eu não me lembro agora de cabeça. Mas assim, tem fundos que trazem guidance de até quantos por cento eles julgam interessante a alavancagem. O CPTS não traz e está sempre aumentando. Então, assim, eles poderiam muito bem trazer um guidance e falar, não, a gente está mexendo na alavancagem, mas, pô, até 20%. Chegar em 20% vai parar. Mas não traz. Então, assim, a gente fica vendido, fica tentando descobrir, adivinhar. E, cara, quando isso acontece, não é legal. A gestão não sendo clara. É importante que ele seja claro. Então, fica aí o vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu. Valeu, até a próxima. Fui! Só um último recado. Não esqueça de se inscrever lá no nosso canal e entrar no grupo do Telegram, tá na descrição aí o link. Entra lá, já estamos com 400 pessoas, vamos continuar crescendo, fechou? A gente bate muito papo lá e lá eu bate papo ao vivo, se tiver dúvida, qualquer coisa você me manda lá que eu tendo tempo eu respondo. Fechou, galera? Valeu, até a próxima. Fui!